A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Glória a Deus. É um privilégio e uma responsabilidade estar aqui em cima do altar, trazendo a palavra de Deus, porque eu sei que quem chega aqui, ele quer ouvir não a pessoa que está aqui no púlpito, ele quer ouvir a voz do Espírito Santo, e que o Espírito Santo fale com você nessa noite, que ele te ministre, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Juízes capítulo 13. Nós estamos vivendo um tempo aqui que a gente tem pregado sobre restaurar a aliança com o Senhor, restaurar a aliança com a igreja, com a nossa família. E nós vamos estudar aqui um caso muito conhecido sobre a vida de Sansão. É alguém que tinha uma aliança com o Senhor poderosa e ele tinha tudo para escrever uma grande história, mas ele rompeu a aliança dele com o Senhor, e nós vamos ver o que isso trouxe de prejuízo para a vida dele e para as nossas vidas, para que a gente possa ficar alerta e se manter firme na presença do Senhor, amém? Juízes 13, versículo 2, a partir do versículo 2. Glória a Deus. Amém, acharam? Amém, glória a Deus. Juízes 13, versículo 2 diz assim: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Nós vamos falar sobre Sansão. É uma história que todo mundo conhece, até o ímpio conhece. Quem não está na igreja sabe sobre Sansão. E todo mundo ouve falar da força dele. Todo mundo acredita que a força de Sansão estava no cabelo, né? E é mais ou menos isso, né? A força de Sansão não estava nos seus cabelos. A força que Sansão tinha, ela vinha do Espírito Santo por causa da consagração dele que ele tinha ao Senhor, desde o ventre. Sansão, ele é o filho de Manoá com uma mulher estéril. Ele foi... pode sentar, por favor, desculpa. Por favor, vamos descansar, vamos ficar em paz na presença de Deus. Sansão, filho de Manoá com uma mulher estéril. Ele foi consagrado por Deus desde o ventre materno como nazireu. E geralmente esse voto de nazireu, ele era por um tempo. A pessoa que escolhia fazer um voto a Deus, ela não era obrigada, mas ela fazia durante tal tempo e consagrava o filho ao Senhor. Mas o voto de Sansão era diferente. Foi o próprio Deus, o próprio anjo que apareceu para sua mãe e disse que ele seria nazireu desde o ventre até o dia da sua morte. Sansão, ele tinha um nazireado vitalício diante de Deus. Ele tinha um chamado especial. Deus tinha um propósito específico para Sansão, de ser o libertador de seu povo. Sansão, ele era uma tipificação de Jesus. Se você for ver, se a gente for analisar, a história de Sansão começa mais ou menos parecida com a história de Maria, né? O anjo aparece para a mãe de Sansão e diz que ela não tinha filhos e que ela teria um filho, dado por Deus. E ele era o libertador do povo. Assim como o Senhor Jesus, ele era o libertador do povo de Deus. Ele era uma tipificação de Jesus Cristo. E aí a gente vai entender porque com esse chamado grande, o diabo ele não ia ficar quieto, né? Ele ia partir para cima mesmo e ia tentar derrubar de todo jeito. A força de Sansão, como eu disse, vinha da sua consagração e não dos seus cabelos. Sansão, ele tinha uma força descomunal, ele tinha capacidade poética, ele era uma pessoa orgulhosa, um mau gênio. Apesar da bênção de Deus ser sobre ele, Sansão, ele era fraco na fé. E às vezes nós somos assim, né? A gente tem toda a capacidade dada por Deus, mas lá no fundinho a gente tem um pouquinho de orgulho, a gente é um pouquinho arrogante com as pessoas. Nós cristãos, muitas vezes, a gente acha que a gente é mais, como dizer assim, a gente sabe mais do que os outros, né? A gente se acha melhor, por exemplo, que os católicos, né? Que não conhecem o Senhor Jesus. Geralmente a gente tem uma pontinha de soberba, né? Porque o Senhor nos escolheu. E o povo de Deus era assim, né? Os judeus, eles eram assim. Eles sabiam que ele era o povo escolhido do Senhor, mas eles tinham aquela pontinha, né? Eles desprezavam os gentios, né? Eles se achavam acima dos gentios. E a gente vê que não é assim, né? Deus, ele ama todos. Deus, ele tem uma bênção para todos. Mas a gente precisa estar firme na presença do Senhor Jesus. O diabo, ele quer roubar pessoas valorosas,
como Sansão e como nós. Sansão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele cometeu muitos erros em sua jornada. E assim a gente conhece o Senhor Jesus, a gente tem uma caminhada, a gente já viveu um milagre com Ele, mas a gente sabe, eu coloquei aqui, quanto maior o nosso chamado, mais vai ser a afronta do diabo, né? Mais provações e tentações a gente vai passar, porque ele quer derrubar, porque para o diabo não importa quem está no mundo, quem está no mundo já está na mão dele, então ele faz o que ele quiser com o ímpio, aqueles que não têm a proteção do sangue de Jesus, mas o alvo do diabo é a minha vida e a sua vida, e a gente precisa ficar alerta. Amém, glória a Deus. E aqui eu coloquei alguns erros na vida de Sansão. O primeiro erro está em Juízes 14, de 1 a 4. Está logo aí na outra folha. É o casamento de Sansão com uma filisteia. Juízes 14, de 1 a 4 diz assim: Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus. Tomai-me pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. O primeiro erro de Sansão, um dos muitos erros de Sansão, foi que ele entrou num casamento, num jugo desigual. A palavra de Deus diz que o povo de Deus só podia se misturar com o povo da fé. Era isso que Moisés deixou estabelecido para o povo. Mas Sansão se agradou de uma pessoa que era inimiga do povo de Deus, alguém que não tinha o mesmo Deus que ele. E ele pagou caro por isso. E muitas vezes nós somos assim. A gente entra em aliança com quem não é para entrar. Às vezes a pessoa não ora, a pessoa entra no casamento por paixão, pela carne, não consulta o Senhor, e aí depois vem todos os problemas. Aquela pessoa não é convertida. Como aqui é dito na igreja, o bispo fala, né? Uma pessoa maravilhosa, só falta se converter. Quer dizer que falta tudo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas alianças. Não só aliança de casamento, mas em todas as áreas das nossas vidas, a gente tem que perguntar ao Senhor se a gente deve fazer aliança com tais pessoas. Cuidado com alguns colegas de trabalho. Cuidado com quem que você se abre. Porque às vezes você acha que é teu amigo, que vai te ajudar, que você pode compartilhar, mas na verdade aquela pessoa vai puxar o tapete seu. Então a gente precisa do discernimento espiritual. Porque parece bonzinho, né? Por fora, bela viola, né? Mas por dentro, pão bolorento, como diz o ditado, né? Tenha cuidado. Vê se é mesmo seu amigo. Vê se aquela pessoa que você convive, ela conhece o Senhor Jesus, ela tem temor. Às vezes ela não conhece o Senhor Jesus, mas às vezes ela é uma pessoa temente a Deus, que respeita. Toma cuidado com que você se mistura no trabalho. Você tem que ser colega de todo mundo. Mas amigos são para poucos. Amigo é para pouco, amizade não é para todo mundo. Cuidado com as suas alianças profissionais. Por exemplo, se você vai entrar numa sociedade, você consulta o Senhor antes disso? De repente você quer abrir um negócio, uma empresa, ou você já tem um negócio, já tem uma empresa, mas você consultou a Deus sobre aquela sociedade, se aquela pessoa que você entrou com você, se ela é bom, vai ser bênção para você? Às vezes a pessoa confia e depois a decepção é grande. Então a gente precisa vigiar. As alianças são algo do Senhor, que precisa ser buscado com muito cuidado. O Salmo 1 ele diz que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Então o bispo sempre fala aqui, né? Seja amigo de quem é amigo de Deus. Não é isso, bispo? Ele disse que ensinou para os filhos dele. Seja amigo dos amigos de Deus. Se não for amigo de Deus, cumprimenta, ora por aquela pessoa, faça um social, mas amizade mesmo, não se misture, porque é mais fácil a gente se contaminar, a gente sair da presença do Senhor do que a gente trazer uma pessoa para a igreja. A gente precisa vigiar nisso. Além de casar com uma mulher que não era do seu povo, Sansão, ele se relacionava com prostitutas. Sansão, cheio do Espírito Santo, como eu falei, e às vezes a gente é assim, cheio do Espírito Santo, né? Às vezes a gente é do reteté, glória a Deus, acho que o Espírito Santo é para isso, né? Amém, eu respeito cada igreja, eu respeito a doutrina de cada um, né? E tem que dar liberdade para o Espírito mesmo.
Mas às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito é isso, né? Ficar rodando, ficar fazendo aviãozinho. E a gente pensa que a gente não vai cair. A gente pensa que porque a gente é cheio do Espírito Santo, a gente pode brincar com a carne. E Sansão, ele brincou com a carne. Sansão, uma das fraquezas dele era a mulher. Então, ele casou errado, escolheu alguém que não era do povo dele, ele se relacionou com prostitutas, e ele, dia após dia, ele foi violando a aliança dele com o Senhor. E o Senhor, ele foi esticando a corda, o Senhor foi tendo paciência com ele, porque Deus amava Sansão. Mas a gente vai ver que isso aí trouxe um grande prejuízo para a vida dele. Então a gente precisa ter cuidado. Qual que é a tua fraqueza? Só para você, né? Amém. Não precisa expor, né? Mas qual que é a tua fraqueza? Eu e você temos fraquezas. Às vezes é uma fraqueza moral. Às vezes a gente guarda um ódio no coração. A gente tem ciúme de alguém. A gente tem inveja de alguém que conquistou aquilo que a gente não conquistou. Então às vezes a gente não percebe, mas lá dentro o Senhor sabe. A gente é cheio de falha, cheio de fraqueza. E a gente precisa fugir. E se a gente é fraco na carne, a gente tem que fugir da carne. A palavra fala, foge da impureza, foge da carne. A Bíblia manda a gente enfrentar o diabo, resista ao diabo, mas a carne, ela manda a gente sair correndo, porque a gente não consegue vencer a carne. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo, mas a gente precisa fugir. A carne é algo maior. A carne é algo que só Deus para ter misericórdia, né? Essa carne aqui, só Jesus para ter misericórdia da gente, segurar a gente na mão dele. Cuidado com os pecados sexuais. Você quer... Aqui não tem solteira, tem? Não sei se tem solteira. Tem eu, tem a Mariana, tem a irmã. E a gente que é solteiro, a gente fica na prova de fogo, né? Porque é difícil, cara. Casado já é difícil, mas solteiro também, se a gente não vigiar, as tentações são grandes. Então a gente precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a fugir da carne, me dá graça. Senhor, me livra daquele que não é do Senhor, me livra das más companhias, me livra dos maus relacionamentos, Senhor. Tira de mim, tira da minha vida, Senhor, aquele ou aquela que não é do Senhor, aquele que às vezes só quer magoar, aquele que só quer usar, só quer se aproveitar. Tenha cuidado, não tenta ser forte contra a carne, porque a palavra diz que eu e você não somos fortes. A palavra diz para a gente fugir da carne. A palavra diz para a gente fugir das paixões da mocidade. É nosso caso, os solteiros aqui... Só Jesus, a gente tem que orar o dobro, né? Tem que vigiar o dobro do que os casados, porque é o desafio. O casado também tem as suas... Também passa por tentações, por provações, principalmente na hora que o casamento não está bem, a hora que está brigado o marido com a esposa, a hora que está rolando aquelas DR e tal. O inimigo vai sempre tentar se aproveitar dessa situação. Então, irmão, casado, solteiro, servo de Deus está aqui, vigia. Vigia para a gente não cair em tentação. Aí eu coloquei um detalhe aqui, esse de vigiar. Parece uma coisa boba, né? Mas eu coloquei assim, ó, cuidado até com as caronas que você tem dado. Porque eu já vi gente, homem casado, mulher casada, que, não, colega de trabalho, vou levar em casa, não tem problema. Mas nessa de dar carona, de levar em casa, o casamento dele já não estava muito bem com a esposa. E aí quando você não está bem é o seguinte, né? O diabo usa aquela pessoa e começa, né? Nossa... Aquilo que a sua esposa não te dá, a de fora vai te oferecer, né? Fala assim, nossa, mas como você é lindo. Nossa, mas... Não é verdade? Nossa, você é cheiroso. Nossa, a sua esposa ela tem muita sorte, está com você. Então, nessa caroninha que você vai dando, que alguns dão, às vezes o casamento, entra um terceiro no casamento aí, vem para estragar aquilo que é o plano do Senhor. Então, talvez seja bobagem. Você fala assim, você é antissocial. Não. Você pode dar carona para alguém aqui, né? Aqui da igreja, aqui eu sou o rei das caronas aqui, glória a Deus. Sou abençoado sempre. Mas é diferente. É diferente com quem anda com o Senhor. E às vezes eu até vou... Eu pego carona com a Luciana, que para quem é da igreja sabe, né? A mulher do Tuié. E às vezes eu vou no salão dela, aí eu tô saindo assim, eu tô vendo que está passando o conhecido dela. Eu falo, Lu, olha, é melhor você avisar pro Tuié, né? Avisa que você está me dando carona, porque depois vai chegar na orelha dele aí que você está andando com outro homem aí no carro, vai ficar esquisito, né? Eu sei que pode parecer bobagem, mas é uma precaução. Porque a gente não sabe o que o diabo ele arma com as pessoas, né? O intuito dele é destruir as famílias, é destruir os casamentos. Então, a gente tem que ficar alerta. Fica alerta, vigia nos pequenos detalhes. Não estou falando para não dar carona, não. Todo mundo incentiva a carona solidária, carona amiga, amém, glória a Deus. Mas vê se você não é fraco, se você é forte o suficiente para isso, né? Aparência do mal. Fuja, a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Às vezes parece que é bom, mas não é. Jesus ele disse assim, vigiai e orai. Tem que vigiar primeiro e depois orar.
Jesus ele não disse isso à toa. Se ele disse é porque a gente é tendencioso a cair. E se a gente cair, a gente está na presença do Senhor. Aqueles que têm ministério no altar, quando eles caem, eles acabam, não contaminando, mas eles acabam influenciando até o próprio povo. Então quem está no altar, quem está no púlpito tem responsabilidade maior ainda de vigiar e orar. Mas não quer dizer que aquele que não tem, que é apenas membro da igreja, não precisa vigiar. Eles também precisam vigiar, porque as pessoas de fora estão olhando para a gente. Nós somos o referencial. A Bíblia fala que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E as pessoas só esperam, né? Todo mundo aí fora pode pecar. Se você vê na política, alguém comete uma corrupção, alguém comete um erro, ninguém fala da religião. Aí ninguém fala, isso é espírita. Não, olha, o católico caiu. Mas se cai um crente, se for pastor então, misericórdia, hein? Ele é surrado o mês inteiro. Porque a pessoa não pode errar. Não deve errar, mas a gente sabe que nós somos falhos. Então a gente precisa vigiar em dobro. O segundo erro que Sansão cometeu, ele começou a brincar com coisas espirituais, comprometendo a sua consagração. Aqui no mesmo livro de Juízes 14, a partir do versículo 5. Juízes 14, verso 5 diz assim: Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que o corpo do leão, que era o corpo do leão que o tomara. Mais uma vez, Sansão, ele começou a brincar com coisas espirituais. Ele brincou com coisa séria. Isso do leão, do corpo do leão, era uma das partes do voto dele. Ele não podia se aproximar de um cadáver. Ele não podia beber nada que fosse do vinho, bebida forte. E ele não podia raspar o cabelo dele, porque era um voto do Senhor. Ele era consagrado. E aí a gente vê que ele começou a brincar. Ele começou não. Isso não tem problema, né? Só um pecadinho, não tem problema. Isso não vai me afetar, não vai afetar meu relacionamento com Deus. Parte do voto dele incluía evitar a aproximação de um cadáver, o que já anularia o seu voto. Sansão tocou no cadáver. Além disso, ele não contou a seus pais o ocorrido e escondeu a sua transgressão. A palavra fala assim, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse vai alcançar misericórdia. E é por isso que eu disse, será que a gente não tem nada escondido dentro do nosso coração? Será que não tem um pecadinho, como é dito aqui no altar sempre, aquele pecado de estimação, que a gente está sempre, de vez em quando, vira e mexe, a gente vai lá e faz um carinho nele, a gente vai, brinca, a gente sabe onde a gente é fraco, mas a gente não vigia. Então, meu irmão, foge porque a gente não consegue, cara. O pecado, ele é pernicioso, e às vezes a gente não confessa o nosso pecado, a gente vai guardando, sabe por quê? Porque a gente não confia na misericórdia de Deus. A gente não conhece muitas vezes o amor e a bondade de Deus, porque a palavra fala, se você confessar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Então, meu irmão, tenha o seu coração limpo diante do Senhor, tenha uma vida reta, íntegra diante do Senhor. Se você escorregou, amém, confessa. Senhor, eu tive um pensamento mal contra tal pessoa. Senhor, eu contei essa mentira. Senhor, eu fiz uma fofoca do irmão, falei mal do irmão, eu julguei mal dentro do meu coração. Todos os dias a gente precisa ir diante do Senhor e confessar o nosso pecado. A gente precisa ter uma vida limpa diante do Senhor. Mesmo Sansão, Deus ele teve misericórdia de Sansão. A gente vê todos os erros dele na caminhada dele, mas a gente vê que mesmo ele estando no pecado, Deus, que é misericordioso, ainda estava com Sansão. Assim como no dia que ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Aqui, essa passagem está aqui. Vamos lá. Juízes 15, versículo 14. A gente vai ver essa passagem de Sansão. Aquilo que
o livramento maravilhoso que Deus deu para ele. Mesmo ele estando brincando com a consagração dele, Deus ele é misericordioso. Ele não abandonou Sansão logo de cara. Juízes 15, versículo 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linhos queimados, as suas amarraduras se desfizeram das mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Você já pensou que cena incrível que Sansão viveu? Ele lutou contra 1000 homens com uma queixada de jumento. Algo que ninguém pensaria, uma coisa insignificante. Mas Deus era com ele ainda. O amor de Deus estava com Sansão. Deus não tinha desistido de Sansão. E Deus é assim com a gente. É claro que nós estamos numa outra aliança, né? Sansão estava no tempo da lei. A gente está no tempo da graça. Mas esse aqui é um exemplo para a gente. Deus, ele é compassivo, ele é bondoso, ele é amoroso, misericordioso. Ele ainda estava com Sansão. E ele deu vários livramentos para Sansão durante a sua caminhada. Mas Deus, ele estava, como eu disse antes, Deus estava esticando a corda, porque Deus queria que Sansão se arrependesse. Deus queria que Sansão voltasse para o centro da vontade dele. E assim Deus quer da gente. Deus quer que a gente... Não importa se a gente já errou muito até aqui, não importa quantas transgressões a gente praticou, todos nós erramos, todos nós somos pecadores, mas Deus ele ainda está com a misericórdia estendida. A palavra fala que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas ela vai renascer ainda. Então tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para o mundo, para aquele que quisesse chegar ao Senhor Jesus. Não importa quão longe a pessoa foi, mas se ela quiser, se ela se aproximar do Senhor, se ela confessar, o Senhor ele vai agir com misericórdia. A palavra fala, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E eu acho esse texto maravilhoso, porque nós somos infiéis. Por mais que a gente se esforce, se a gente não pega com atos, a gente peca com pensamentos, todo dia. Todo dia vem um pensamento ruim para assolar a gente, e a gente às vezes a gente agasalha aquele pensamento, aquele sentimento ruim, mas Deus ele permanece fiel na nossa vida. Mesmo assim, Sansão, vendo a bondade de Deus, Sansão ele insistiu no erro. E isso era uma coisa que o povo judeu fazia muito. O povo judeu, quando estava bem, ia para o pecado. Aí vinha o castigo do Senhor, exílio, prova, o inimigo destruía tudo deles. Aí quando eles estavam mal, se arrependiam. E às vezes a gente é assim, né? Inconstante. Quando a gente está bem, a gente esquece do Senhor. A gente não é tão assíduo na casa de Deus. A gente fala, não, eu estou bem, não preciso de Deus, né? Tem muita gente que é assim, né? Tem dinheiro, acha que não precisa de Deus, né? Está com saúde, não preciso do Senhor. O dia que eu ficar velho, eu vou servir o Senhor, né? Mas será que vai ficar velho mesmo? Será que esse dia vai chegar? Será que Deus vai ter misericórdia e a senha dele não vai chamar antes? Será que a gente está preparado para isso? A gente precisa estar preparado dia após dia. E Sansão, ele não vigiou. Sansão, na verdade, se você for ver, ele quase não fazia oração ao Senhor. Pode ver, a Bíblia fala que ele clamou 2 vezes ao Senhor, em toda a trajetória dele. Então, será que você tem clamado ao Senhor todos os dias? Você tem uma vida de oração diante do Senhor? Você busca o Senhor naquele seu momento que você se ajoelha, mas às vezes também andando na rua, no carro, na empresa, vai lá, está aflito, está preocupado, vai no banheiro da empresa, vai lá, fecha a porta, ora 5 minutos. Não ora muito não, porque senão o chefe pode reclamar, né? Mas ora, os 2 minutinhos, vai lá, ora, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, me dá sabedoria, me livra de toda perseguição, Senhor. E Sansão ele não fez isso. Ele se encantou com outra filisteia chamada Dalila. E essa mulher, ela foi uma pedra de tropeço na vida de Sansão. Todo mundo conhece a história dela. Ele se lançou outra vez com os inimigos. Está aqui em Juízes 16, versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Nós não podemos insistir no erro, querido, como Sansão fez. Deus, como eu disse, é um Deus de amor, de misericórdia, mas a palavra fala que Ele também é um Deus fogo consumidor.
Ele tem vários atributos. E o primeiro atributo de Deus que vai na frente é o amor. E a gente conhece a palavra, conhece o Senhor, a gente vai errando, aí o amor se manifesta. Não, dá mais uma chance para ele, tem misericórdia. Não, Senhor, não, vamos lá, eu confio nele, ele vai mudar. Mas chega uma hora, amigo, que se a gente abusar da misericórdia do Senhor, ele vai se afastar de nós, não tem jeito, porque são os atributos de Deus, e um dos atributos dele é justiça. E Deus, ele não pode conviver com o pecado, por mais que ele nos ame, mas às vezes é necessário, e ele vai deixar a gente cair na mão do inimigo, se a gente não vigiar, se a gente não parar, reconhecer os nossos erros e voltar para a presença do Senhor. E Sansão, ele continuou errando, aí casou com essa filisteia Dalila, e aí ele não percebeu, e aí começou o plano. Aí o diabo estava chegando próximo de roubar, da queda final em Sansão. E aí os inimigos do povo dela, o pessoal do povo dela falou para ela, dá um jeito de descobrir aí qual que é o segredo da força de Sansão, porque a gente vai te pagar, hein? A gente vai te dar ouro, a gente vai te dar prata, persuade ele, que a gente precisa saber de onde vem essa grande força. Sansão, já nesse momento, Sansão estava com a visão espiritual fraca, distorcida. Ele estava se afastando de Deus e não percebeu as armadilhas que estavam sendo armadas para ele. Dalila, ela importunava Sansão todos os dias para que ele entregasse os seus segredos. Aí Sansão começou a brincar. Dessa vez ele começou a brincar com a mentira. Dalila chegou para ele e falou assim: já que você me ama mesmo? Então me fala qual que é o segredo da tua força. Aí ele começou: se amarrar 7 tendões frescos em mim, eu vou perder toda a minha força, eu vou ser como qualquer homem. E ela ainda falava para ele: qual que é o segredo da tua força? Porque a gente vai te amarrar, eu vou te amarrar, e os inimigos vão vir sobre você. Então ele estava cego. Ele já tinha estava perdendo o discernimento. Ela estava falando o que ela ia fazer com ele, e mesmo assim ele não se apercebeu. E mulher é o seguinte: mulher, quando ela é uma serva de Deus, ela é uma grande bênção, né? Ela levanta o homem, né? É a esposa sábia, a mulher sábia que dificultar. Mas quando ela é uma praga, como Dalila era, ela destrói o homem, né? E o homem é meio bobo, né? Tem homem que é meio bobo, né? Então, quer dizer, ele foi na conversa da mulher dele, ele não se ligou que ela estava armando o bote para ele. E aí ele foi dando brecha, ele começou a mentir. Aí ela foi e perguntou para ele. Aí os filisteus vieram, foram atacar Sansão. Sansão rompeu aqueles tendões como se fosse nada, papel. E aí ele venceu os inimigos. Aí ela perguntou de novo: qual que é o segredo? Você está brincando comigo? Você não me ama? Ô queridinho, você não me ama? Mulher tem disso, né? Você não me ama? Ô benzinho, meu Deus, vai, me conta, vai. E aí ela falou assim: qual que é o segredo da tua força? Aí ele falou assim: se você pegar 7 cordas novas e me amarrar bem forte, eu vou ser como qualquer outro homem. E aí ela foi lá, ele dormiu, ela foi lá, amarrou de novo e chamou os inimigos. Aí ela gritou: Sansão, os filisteus chegaram. Sansão rompeu as cordas como se fosse nada. Mas o que eu quero dizer? Mentira. Sansão começou a brincar com a mentira. E a Bíblia fala para a gente não mentir. O pai da mentira é Satanás. Então às vezes é melhor falar uma verdade que vai constranger, que vai doer. Pode até magoar o coração de alguém que a gente ama. Mas a gente não pode andar na mentira. A mentira, o pai da mentira é Satanás. E se a gente é mentiroso, a gente é filho de quem? Filho do diabo. Não é verdade? A gente se parece com o nosso pai, Deus. Mas se a gente pratica aquilo que o diabo pratica, a gente se torna filho do diabo. E Deus não quer isso pra gente. E aí Sansão começou, já estava violando a aliança dele 3 vezes. E aí ela foi importunando. E o diabo, ele nos importuna todo dia, tentando romper o nosso relacionamento com Deus. É o que eu falei no começo. O diabo não quer as pessoas do mundo. Ele não quer quem já está na mão dele. Ele quer a minha vida, ele quer a sua vida. Porque nós pertencemos a Jesus Cristo. E ele quer todo dia romper o nosso relacionamento com Deus. Então a gente precisa estar alerta. O diabo, ele não pode tocar na gente. A Bíblia fala que o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Mas se você atravessar esse muro, se você der brecha, ele vai entrar. Ele só entra se você der legalidade. Então Deus não quer que eu e você, né? Porque eu também me incluo nessa palavra. Eu também não posso andar com mentiras. A gente precisa ter um coração limpo, ser sincero. Como o Senhor Jesus disse: seja o nosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso, ele vem do diabo. Sansão foi deixando, foi brincando, e no versículo 17, ele entregou seu coração, entregou seus segredos aos seus inimigos. Versículo 17, desse capítulo 16. Descobriu-se-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe.
Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força. Me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora ele me descobriu todo o seu coração. E aí Sansão não aguentou. Aí ele foi, ela perturbando ele já era um cara nervoso, ele era tomado sempre pela ira, e aí ele foi e lhe deu o segredo dele para o inimigo. A Bíblia diz assim em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração é o quê? Guardar o nosso entendimento. Guarda a nossa mente. Guarda aquilo que está entrando no seu coração de sentimentos. Você precisa passar do filtro do Espírito Santo. A gente precisa vigiar o que a gente pensa, o que a gente deixa entrar de sentimentos, porque senão o diabo vai roubar a gente. E aí Sansão, ele entregou o ouro. E nessa hora, aí os filisteus vieram. Ele dormiu, ela foi e rapou a trança dele, e aí a Bíblia fala que Deus já não estava mais com Sansão. Deus abandonou Sansão, tinha se retirado dele. Mais ou menos como Deus fez com Saul. De tanto Saul se insistir no erro, o Espírito do Senhor se afastou dele, saiu de Saul. Ele rompeu a aliança, e a mesma coisa aconteceu na vida de Sansão. E Deus, ele não quer que o Espírito Santo se afaste da gente. É claro que não é como as pessoas falam, né? Porque às vezes a gente acha que você peca uma vez, o Espírito Santo sai, depois você pede perdão, ele volta. Não, o Espírito Santo permanece sobre a gente. Ele é um selo do Senhor sobre as nossas vidas. Mas a gente vai enfraquecendo, a gente vai pecando, insistindo no erro, a gente vai enfraquecendo, a gente vai perdendo a visão espiritual. E Sansão perdeu a visão espiritual. Juízes, capítulo 16, no versículo 21, vamos ler aqui. O que os filisteus fizeram com Sansão. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o moinho no cárcere. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir a Sansão para que nos divirta. Os inimigos vazaram os olhos de Sansão. E esse é o objetivo do diabo. Ele quer vazar os nossos olhos espirituais. Ele quer que a gente se perca. Ele quer que você quebre o seu relacionamento com Deus. Ele não aguenta, ele não suporta ver você sendo fiel a Deus, passando por provação, mas aguentando, louvando ao Senhor, estando na casa dele. Mesmo quando a gente está fraco, a gente vem para a casa do Senhor. Senhor, fala comigo, me renova, me ajuda. E o diabo, ele quer vazar os nossos olhos. O diabo, se ele puder, ele quer fazer a gente motivo de vergonha, assim como ele fez com Sansão. Eu fico imaginando essa cena, ele lá cego, virando moinho lá, o povo fazendo festa lá onde eles estavam e falando que o servo de Deus foi vencido pelo Deus deles. É isso que o diabo quer, ele quer envergonhar o nome do Senhor através das nossas vidas. Mas que o Senhor vai nos ajudar. Eu sei que essa palavra é para mim, é para você, é para a gente ficar alerta, para a gente vigiar, e Deus vai nos dar graça, e o diabo, ele não vai envergonhar as nossas vidas, porque a gente vai permanecer firme e forte no Senhor Jesus, todos os dias, em nome de Jesus. Não se esqueça de quem você é diante do Senhor. Não esqueça a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida, aquilo que Deus te chamou. Qual o propósito de Deus para a tua vida? Ele tem um propósito para a tua vida. Talvez você ainda não saiba direito o que é o teu propósito, mas Deus, ele tem um grande propósito. Ele tem algo inigualável para você, algo inédito. Deus tem um propósito inédito para cada um de nós. E o diabo, ele não sabe o propósito, mas ele percebe no mundo espiritual o agir de Deus em favor da gente, das pessoas. E ele vai tentar roubar. A Bíblia fala assim, que nós somos reis e sacerdotes, nação santa e povo escolhido do Senhor. Então nunca se esqueça disso. Eu e você somos nação santa, somos o povo escolhido de Deus, e nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Ele quer nos alertar, Ele quer que a gente, como tem sido pregado aqui, a gente quer firmar a aliança dele com nós, porque Ele tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas, amém? Mas aí, de tudo isso que Sansão passou, toda essa humilhação, ele entregou os seus segredos para o diabo, para os seus inimigos. O versículo 22, ele traz uma pequena esperança, que ele traz uma luz no fim do túnel. O versículo 22, ele diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E sabe o que eu vejo aqui?
o amor de Deus. Mesmo tendo Sansão rompido a aliança, Deus se afastou dele, mas Deus continuava amando Sansão. Deus, ele queria cumprir o propósito dele. Qual que era o propósito dele? Livrar o povo dos filisteus. Ele queria livrar o povo do inimigo. Então, às vezes, sabe quando dizem assim que quando não tem um vaso limpo, a pastora fala isso, né, pastor? Se não tem o vaso limpo, Deus vai usar o vaso sujo, porque o propósito de Deus é abençoar o povo. Se não tem alguém que se preparou, buscou o Senhor, Deus, ele vai usar alguém, ainda que seja alguém que não está firme na presença dele, alguém que está no erro, porque Deus, ele ama o povo. Deus, ele ama a minha vida, ele ama a tua vida. E aqui eu vejo uma pontinha de esperança para Sansão. O cabelo começou a crescer, a unção ia voltar, mesmo que fosse para o final da vida dele, mas a unção ia voltar para ele. O Salmo 23, nos últimos versículos, diz assim, último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Deus, ele tem bondade e misericórdia para você hoje. Deus tem bondade e misericórdia para você amanhã. Deus tem bondade e misericórdia para nós todos os dias das nossas vidas. Amém? Deus, ele não vai deixar o seu filho nas mãos do inimigo, como objeto de zombaria, como objeto de escárnio. Como eu falei, às vezes a gente pode estar, às vezes está desviado, às vezes dentro da casa do Senhor. A gente está dentro da casa do Senhor ouvindo a palavra, e às vezes a gente não está praticando a palavra, a gente já esqueceu, a gente entra por aqui e sai do outro lado. Então a gente está na igreja, mas a gente está desviado. Mas Deus, ele não desiste dos seus filhos. Deus, ele sempre vai atrás. E quando isso aconteceu, quando Sansão estava lá sobre o poder dos filisteus, eles achavam que tinham vencido, mas eles não sabiam o que Deus ia fazer. Versículo 26 do capítulo 16, diz assim: disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, dos que o que mataram na sua vida. Amém? O inimigo achou que ia fazer zombaria, fazer o que quisesse com Sansão, mas Sansão se lembrou do Senhor. Eu creio que foi um toque, ainda assim foi um toque do Espírito Santo para Sansão: clama, se você clamar, Deus vai entrar com misericórdia. E Deus teve misericórdia dele, ele falou: Senhor, deixa eu me vingar desse povo, Senhor, pelo que eles fizeram comigo, Senhor. E Deus, enquanto Sansão estava na mão do inimigo, o nome do Senhor estava sendo envergonhado, mas a palavra fala que de Deus ninguém zomba, ninguém vai envergonhar o nome do Senhor. E Deus, ele cumpriu o propósito dele de livrar o povo. Deus livrou o povo através de Sansão. Mesmo na morte dele, a palavra fala que ele, na sua morte, ele matou mais do que ele matou em vida. E se a gente for estudar, Sansão, ele fez uma carnificina em vida. Ele matou vários. E ali dentro daquela casa, daquele lugar que eles estavam festejando, estavam os principais dos filisteus. E sabe o que eu lembro nessa hora? Eu estava estudando, e aí eu estava pensando nisso, Sansão sendo objeto de zombaria. Ele não sabia o que ia acontecer. Sabe o que eu lembrei? Do Senhor Jesus. Porque um dia o Senhor Jesus também estava na cruz do Calvário. Ele estava lá como objeto de escárnio. As pessoas achavam que ele estava lá porque ele merecia, e as pessoas não sabiam que ele estava lá por causa dos nossos pecados. O diabo, ele achou que estava vencendo Jesus na cruz do Calvário, mas ele não conhecia o poder da ressurreição que estava sobre ele, que viria sobre o Senhor Jesus. Ele não sabia do plano da redenção. E Jesus, e Deus, ele se manifestou, e a gente sabe que o Senhor Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e ele vive hoje e para sempre, eternamente. Amém? Deus não conhece, o diabo não conhece os planos para você. Deus, ele tem planos para você que o inferno desconhece. Deus, ele quer realizar grandes coisas através de você. E eu quero profetizar na sua vida que Deus vai trazer para mim e para você aquilo que nem você imagina. É como eu falei, Deus, ele pegou Sansão, derramou uma unção poderosa, usou ele de uma forma maravilhosa. Vencer 1000 homens com uma queixada é coisa sobrenatural, é maravilha de Deus. E Deus, ele tem maravilhas para a minha vida e para a sua vida, amém?
Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a permanecer firme e fiel na casa dele, na presença dele. Deus tem um grande plano, o diabo não vai roubar. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, se você entrou com o coração apertado, eu não sei se você está passando por lutas difíceis, eu não sei se está difícil resistir às tentações, porque às vezes dá vontade, às vezes durante a luta, da nossa aflição, dá vontade da gente parar, dá vontade da gente largar a mão, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não para, Deus está com você, Deus ele tem vitória para a sua vida. Antes de você clamar, o Senhor ouve, a palavra fala. Deus ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você necessita. Ele trouxe você nessa noite para dizer que o propósito dele na tua vida continua. Os planos dele são maravilhosos para você e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida, amém? Apenas fique firme, seja constante na presença do Senhor. Fala, Senhor, tira de mim todos os altos e baixos, tira de mim toda a inconstância, Senhor, em nome de Jesus, para que eu possa permanecer firme na tua presença, amém? E que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nesse mesmo espírito, nós vamos estar orando. Essa noite é uma noite de libertação. Palavra bem forte.